Afinal, o que é glúten? Principais dúvidas. Nos últimos anos, muito se falou sobre o glúten. Essa substância tem sido apontada como a culpada pelo mal-estar e pelo ganho de peso de muita gente. No mundo da informação rápida é comum se deparar com textos influenciadores que, muitas vezes sem comprovação e o conhecimento adequado, condenam o glúten de forma indiscriminada. Mas afinal, o que é o glúten? Quais os alimentos com glúten? Alguém pode ter intolerância a glúten? Se você não sabe as respostas, não se preocupe, esses questionamentos são bem comuns. A seguir vamos tirar as principais dúvidas que costumam aparecer sobre o assunto. Continue com a gente. O que é glúten? O glúten é uma proteína presente em muitos alimentos, como no trigo, no centeio e na cevada. É essa proteína que confere a elasticidade do pão, por exemplo. Esta proteína é completamente natural do alimento. Apesar da polêmica, ela não está no mesmo grupo de outros itens criados pela indústria, como a gordura trans, o corante e conservantes. Ou seja, todo alimento que possua farinha de trigo, cevada, malte ou centeio na sua composição, também possui glúten. Outros que possuem são temperos industrializados, queijos, maioneses, ketchup, shoyu e alguns remédios. Segundo os especialistas, alimentos ricos em glúten, dentro de uma dieta balanceada, trazem diversos benefícios para a saúde. Ajudam a absorver vitaminas e minerais. Controlam a glicemia, ajudam na construção da flora intestinal e, em geral, nos deixam mais resistentes a gripes e resfriados. Intolerância a glúten. Ainda não existem quaisquer confirmações científicas da existência da intolerância ao glúten. Caso alguém não consiga consumir, essa condição não é adquirida de forma natural, como por exemplo a intolerância à lactose. As pessoas que apresentam mal-estar ao consumir o glúten possuem a doença celíaca. Apenas 1% da população mundial apresenta essa condição, que é caracterizada pela não aceitação do glúten por parte do intestino. O glúten é lido como um invasor pelo organismo, que desencadeia uma reação do sistema imunológico para atacar o invasor. Durante esta briga interna, os nutrientes do glúten, e de outras comidas que tenham sido consumidas juntas, não são absorvidos. O indivíduo passa a ter diarreia, dor, distensão abdominal e inchaço. Ao sinal da diarreia constante, o certo é procurar por um médico especialista. Caso a doença celíaca seja confirmada, aí sim será preciso cortar da dieta todos os alimentos que contêm glúten. Mas, então, por que cada vez mais pessoas se dizem intolerantes ao glúten? É importante ressaltar que as pessoas podem ser sensíveis a alimentos que possam conter o glúten, assim como a qualquer outro alimento. Todos nós temos comidas que não caem bem. A maneira como nosso organismo responde a determinados alimentos é algo individual. Hoje em dia os testes são mais avançados, o que pode ter determinado um aumento no número de pessoas diagnosticadas com a doença celíaca, mas só porque você tem diarreia ou gases ao comer uma determinada comida, não significa que você tenha essa condição. Posso cortar o glúten da minha alimentação? A menos que um especialista, depois de avaliar o seu caso, te diga que sim, a resposta é não. Os alimentos que contêm o glúten fazem parte de uma dieta balanceada. São cereais, ou seja, são ricos em fibras. Como já mencionado aqui neste artigo, o glúten tem várias propriedades benéficas para o nosso organismo. É claro, o segredo está no equilíbrio do consumo, assim como com qualquer outro alimento. A nova moda da indústria é adicionar ao pacote as palavrinhas mágicas, livre de glúten. Mas isso não significa que o alimento seja mais saudável. Não é o glúten que determina a quantidade de gorduras e calorias, por exemplo. O glúten engorda. E já que falamos das calorias, outro questionamento bem comum é se o consumo do glúten ajuda ou não a engordar e se está relacionado com o desenvolvimento da obesidade. Veja bem, o glúten está presente em diversos alimentos gordurosos, como bolos, bolachas e biscoitos, por exemplo. Mas não é o glúten que vai fazer com que você engorde. É a combinação de todas as substâncias usadas no preparo dos alimentos. Se formos parar para pensar, o glúten está presente em praticamente todos os alimentos carboidratos do nosso dia a dia, como o pão e a massa. Vale sempre repetir, tudo
Depende da quantidade de consumo. Portanto, se você encontrar um pessoal por aí, receitando para sua dieta bolo sem glúten ou pão sem glúten, saiba que não faz diferença alguma em questão de gorduras e calorias. Vale lembrar também que a medicina e a ciência estão em constante evolução. Talvez daqui a 5 anos tenhamos mais informações sobre o assunto. O importante é tentar entender e não se desesperar com tudo que aparece por aí na internet.